mente poder escutar. Quando eu estiver falando um pouquinho do que é a constelação, o que eu peço é para quem não quer participar, quem não quer ser representante, vai tirar o vídeo, e quem estiver na tela, eu vou anotar o nome aqui, durante as constelações eu vou chamar essas pessoas para participarem. Eu aconselho que a pessoa participe, porque quando a gente participa, a gente pega carona e um monte de ficha cai. Quando a gente participa, via de regra, tem uma sinergia no papel que eu fui escolhido e coisas que eu estou precisando entender na vida, né? Mas é lógico que se para eu ficar com vídeo o meu som não aparece, então, princípio de realidade. E a gente aceita a realidade como é e vai em frente, e lida com ela. E o Bert é muito bom em falar isso, que quando a gente nega a realidade, quando a gente tira o pé da realidade, a gente perde poder, a gente perde força. A gente entra no La La Land e a vida não acontece, a gente não faz aquilo que deveria fazer, né? Então, o que é a constelação? Vou esperar um minutinho para começar na hora certa. Então, vou fazer minha pergunta de sempre. Como é que vocês estão? Alguma dúvida da constelação passada? Diga. Depois que eu fiz a constelação, eu estava um tempo já na linguagem do corpo, o dente tem a ver com os ancestrais, né? Depende do dente, os mais de trás. E aí meu dente começou a incomodar, e esse final de semana ele incomodou muito, que eu tive que ir no dentista na segunda-feira, e eu vou ter que tratar um canal do dente. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a constelação ou não, mas eu sei que os dentes têm a ver com... O que a constelação faz muito? A constelação, ela traz à tona aquilo que está no sub, né? Um canal não acontece do dia para a noite. Mas, assim, às vezes eu poder ver que uma X raiz precisa ser reparada, que uma X raiz precisa ser enxergada e ajudar nessa estruturação, pode ter a ver com constelação. Entende? Assim, eu só acho arriscado porque é fácil a gente fazer umas costurações assim que Não, eu sei, porque empoderam, né? Comecei a misturar um monte de coisa, de qualquer forma, assim. O canal tem que tratar anyway, então, como tu falou, ele não acontece do dia para o outro. Então, assim, eu vou te falar a minha parte, o meu ego. Meu ego, assim, a constelação foi boa demais. E tinha algumas estruturas com antepassados que tem a ver com aquele dente. Se for lá o último, é tris, depois bis, depois vô, depois pai, e que agora você pode restaurar, entende? Mas a minha parte egóica, assim, nossa, tudo é por conta da constelação. Não, é só que foi coincidência ou não, né? Então, assim, que pode ser, mas não é uma coisa certa. As coisas mais certas tem um fluir que a gente vê como mais concreto, assim. Por exemplo, eu era uma pessoa que eu riliava muito para colocar pingos nos is, ordem nas coisas. Eu era, quando mais nova, ninguém imagina isso hoje em dia, eu era muito confrontadora. E aí, depois que eu comecei a fazer a questão das constelações, tem uma coisa que fez muito, e aí fez muito sentido em vários quesitos. Por exemplo, eu comprava muita coisa de duas. Eu gostava de uma camiseta, eu falava, vou levar a azul e a branca. Eu ia comprar chambinho, eu colocava 2 pacotinhos no carrinho. E numa dada constelação, apareceu e fez sentido que provavelmente eu fui gemelar ou eu fui a segunda gravidez da minha mãe. Então, eu sou uma primogênita peronomútil. Eu sou a primogênita viva. Mas que veio uma pessoinha antes. E tinha morrido, né? Morreu um irmão meu logo depois de mim. Eu dava uma importância, eu sofri demais com a morte dele. E aí, quando eu consegui separar o irmão, talvez gêmeo, talvez um mês mais velho que eu, do outro, ficou mais fácil pasteurizar,
me acalmar com a morte do Eduardinho, que é o anterior, e eu parei de comprar as coisas de dupla. Sabe assim, pode ter promoção que eu falo, olha, comprar de 2 porque fica barato, é um negócio que eu vou jogar fora, fica mais caro. Então, na racionalização funciona de um X jeito. Mas e a gente sente uma liberdade. E eu fiquei também mais mansa. Sabe assim, se o outro... Ok. Mas foi assim, muito sensível à mudança de dinâmica. No dia que eu constelei e percebi que eu era a segunda, e que minha mãe talvez tenha perdido um primeiro filho, ou gemelar, que foi absorvido, mas então faz sentido. Uhum. Uma coisa que acontece muito, e as pessoas me depois perguntam no privado, é assim, é normal eu ficar muito cansada depois da constelação, mesmo quando eu não constelei. Assim, tem gente que depois da constelação mexeu tanta coisa, processou tanta coisa, que é um cansaço que não dá para você inventar. Assim, não é uma coisa que você olha e fala, eu quero projetar nisso o que aquilo deu. Eu quero projetar nesse efeito aquela ação. Então, eu acho que o dente pode ter a ver, assim, você está mais no aqui e agora, até para sentir o que está acontecendo no seu corpo, mais presentona, né? Mas eu não sei, assim, depois de muita... Não, com certeza, contornar. um canal não dá um problema assim de um dia para o outro. Agora, enxergar logo depois de uma constelação significa que você tá, entende, que você está mais para a vida. Porque uma infecção subclínica, que não tem... Mas ela pode passar bactéria para o coração. Assim, um dente inflamado na ossatura do rosto, ele pode dar algumas complicações que agora você tá cuidando. Então, você está mais no presente, está mais para a vida, você está mais encaixada. Entende? Faz sentido? Sim, sim, com certeza. Então, a constelação, para quem não conhece, ela é uma técnica de diagnóstico, né? Que ela esclarece, ela desvela um pouco quem somos nós, para nós mesmos. Porque a primeira pessoa que a gente conta a história, que a gente projeta, inventa, acochambra, é para nós mesmos. Então, a constelação é uma forma de trazer para o tablado, para a vista, as coisas que estão no nosso inconsciente. Então, ela é uma abordagem terapêutica, né? Muito testada na sua eficiência, na sua eficácia, e que ela mostra para a gente como é que está a nossa estrutura de relacionar-se com a vida, como é que está a nossa postura com a vida. Nessa nossa estrutura de nos relacionar, ela vai nos ajudar a melhorar em muita coisa. Então, por exemplo, o sucesso de um negócio, ele está 80% vinculado à capacidade de vinculação e de relacionar do dono, do diretor com o mundo. Então, quando eu me melhoro, eu melhoro outros sistemas também. Eu melhoro o sistema família, eu melhoro o sistema ganhar dinheiro, eu melhoro o sistema aprender. Mas, assim, todo mundo tem que constelar, Solange? Não necessariamente. Se você absorve conteúdo e você muda a sua postura e você introjeta isso, você não tem que necessariamente passar pela experiência. Mas passar pela experiência é muito legal, porque ela ajuda a gente a tirar a nossa venda. É uma ferramenta, ela tem uma técnica, né? E ela também faz parte do processo de cura, porque além de diagnosticar o que está acontecendo, eu percebo um caminho de como fazer diferente, de o que fazer diferente, e muitas vezes na constelação você treina uma vez o como fazer diferente. Então eu entendo que eu tenho que despedir do ex-namorado. Isso é um que eu tenho que fazer, deixar o ex-namorado ir. E aí quando você entra no seu papel aqui e o constelador te pede para, olha, agradece, deixa com ele o que você deu para ele. Pega os momentos de sofrimento e entende que isso foi uma aprendizagem.
liberta, fala, vai ser feliz e eu te abençoo. Eu estou treinando com a pessoa um pouquinho ali o que ela tem que realmente fazer na vida. Mas não adianta a pessoa treinar e depois continuar no outro. Porque a questão é o que eu faço de verdade, não é o que eu faço, é o que eu faço cronicamente, profundamente. Não é muito o que eu faço uma vezinha só. Mais ou menos, para eu ser uma boa cozinheira, não basta ir na casa da minha avó e fazer arroz com ela uma vez. Eu fiz aquele arroz, foi de verdade, ficou gostoso, mas o que importa é depois eu fazer mais N vezes na minha vida. Certo? E aqui tem uma coisa muito interessante, que é um lugar onde o tempo se dobra. Então, passado, presente e futuro, eles se encontram. Os meus antepassados, o meu eu e os meus sucessores, eles se encontram. E é hora da gente enxergar, da gente honrar, da gente dar o lugar correto de cada um. Da gente ir para o nosso lugar e da gente deixar cada um no seu lugar. Os bacanas e os não tão bacanas. Porque os bacanas é fácil a gente enxergar, mas os não tão bacanas, os preguiçosos, os violentos, os estupradores, manipuladores, negligentes, esses é difícil a gente olhar e falar, você tem tanto direito de pertencer quanto eu. Então é um lugar também que a gente pratica humildade, no sentido de que somos todos do mesmo barro. Humildade em que a origem da palavra vem de humus, que é terra. Então, que somos, não humildade de que eu sou menor do que alguém, mas humildade de que somos todos iguais. Inclusive aquele que eu não admiro. Mas eu reconhecer, eu respeitar, não significa que eu admiro e eu concordo. Mas eu reconheço e eu respeito. Se ficar meio difícil de entender, me interrompe e eu tento falar melhor. Certo? Então tá. Eu quero que vocês aproveitem muito esse momento, quem vai constelar e quem está assistindo, porque a gente é tudo farinha do mesmo saco. Não importa se eu sou alta, baixinha, loira, morena, negra, mulata, japonesa, a gente é tudo farinha do mesmo saco. E a gente pega uma carona absurda nas constelações dos outros. E aí, quando você entrar numa constelação e alguma coisa fizer muito sentido para você, você quiser comentar, você é super bem-vindo. Agora ou lá no grupo. Só não pode dar conselho para o coleguinha. Não pode falar, eu no seu lugar, eu se fosse você, eu senti que você está negando, que você está... Entende? Assim, por que eu fui para esse lugar daquela pessoa que nega uma situação? Será que eu também faço isso? Então, o que isso faz em mim? Como é que eu me torno frente a esse tipo de situação? O que é que está se apresentando para mim? Certo? Então, agora eu gostaria que todo mundo que tem alguma intenção de participar, abra a câmera para eu poder pegar o nome de vocês.